excelentíssima senhora professora Suzana Videira, que veio hoje aqui para apresentar. E o moderador Daniel Schneider. A sua palavra, Daniel, por favor. Obrigado, senhora diretora do NELB, senhora Natália, pelas breves palavras. Caríssimos senhores participantes do presente evento, por via online ou transmissão pelos sistemas informáticos em simultâneo, junto à Faculdade de Direito de Lisboa, pela qual cumprimento as faculdades integrantes do corpo universitário e acadêmico da Universidade de Lisboa, cumprimento o corpo discente universitário, na pessoa da senhora professora, da senhora doutora Natália Carvalho Schmidt, diretora científica do NELB, que muito gentilmente me convidou para figurar quanto moderador deste evento. Inicialmente, cumprimento o corpo docente da Faculdade de Direito, na pessoa da senhora professora palestrante, doutora Suzana Branco, e do seu corpo de professores, na pessoa do excelentíssimo senhor diretor, professor, doutor Eduardo Augusto Veracruz Pinto, e o magistério universitário, na pessoa de Vossa Magnificência, senhor professor doutor Luiz Manuel dos Anjos Ferreira. Sem mais delongas, na qualidade de assessor científico do NELP e mestrando em práticas jurídicas europeias, dou como aberto e iniciado e em contínuo a oitava edição do ciclo de metodologia científica, com fulcro a defender uma tese ou como defender uma tese, que trata-se de orientações práticas e procedimentais para a defesa da tese ou dicas e estratégias para a defesa da tese. O que se nos há apresentado em sua forma tradicional e elucidativa pela senhora professora, a qual ratificamos nosso agradecimento, a disponibilidade e atenção em estar presente neste evento com a devida vênia. Ouso tecer brevíssimas palavras à investigadora, senhora doutora, em Ciências Histórico-Jurídicas e professora desta casa, cujas diversas atividades desempenhadas falam por si mesmas. Senhora professora doutora Suzana Antas Fernandes Videira Branco exerce o cargo e função institucional à República Portuguesa de Diretora-Geral da Política de Justiça, tendo representado a República Portuguesa quanto Estado-membro da União Europeia, junto ao Ministério da Justiça de Portugal. No âmbito acadêmico, em investigação e pesquisa, desenvolveu de forma interdisciplinar nas áreas das ciências do direito, da história e das ciências sociais, entenda-se quanto ciências políticas, a qual tenho a honra de deferir a palavra para início desse presente evento. Muito obrigado. Por favor, senhora professora. Muito obrigada, Sr. Dr. Daniel Schneider, pela gentil apresentação. Agradeço também ao NELB e, em especial, à doutora Natália Schmidt, estes convites sempre tão amáveis que me dirige. Aliás, nada é mais gratificante para um professor do que poder estar a dialogar, mesmo à distância, com investigadores, com colegas, com mestrandos, com doutorandos, que estão neste momento na elaboração dos seus trabalhos científicos, tendo em vista aquilo que é o propósito da nossa conversa hoje, neste fim de tarde, e que tem que ver com o momento da discussão do seu trabalho. Sei que em outras conferências foram debatidos os momentos que levaram e conduziram ao objeto da nossa conversa de fim de tarde de hoje, portanto, conversaram sobre os pressupostos metodológicos da elaboração do vosso trabalho, conversaram sobre a elaboração da dissertação e da tese, e neste momento foi-me pedido, como aliás já vem sendo tradição, e agradeço por isso também ao NELB o facto de ser uma reedição de conversas que temos tido no passado, sobre este momento derradeiro, que é o momento da discussão do vosso trabalho. Com certeza que quem está nesta fase a elaborar a tese ou a dissertação é precisamente esse horizonte que vislumbra, o momento em que se coloca perante um júri de mestrado ou um júri de doutoramento, para poder debater aquilo que foi o objeto da sua pesquisa. E, portanto, aquilo que vos trago hoje, de uma forma sintética, sei que o nosso tempo, efetivamente, acabou por ser, de alguma forma, encurtado pela entrada nesta sessão, e como a doutora Natália e o doutor Daniel também sabem, eu gosto muito de imaginar que mais importante o que eu vos possa dizer é depois o momento do debate, em que me possam colocar todas as questões, as dúvidas que possam ter, para que eu, eventualmente, com aquilo que possa ser a experiência
quem dá aulas na nossa universidade e em especial na nossa faculdade há já 29 anos, pode eventualmente oferecer a todos aqueles que nos estão a ouvir. E, portanto, primeira nota: quando nós estamos perante um júri, em primeiro lugar, temos que cumprir determinados formalismos. E a primeira indicação que gostaria de vos dar, talvez o primeiro aconselhamento que eu faria a todos, era que começassem por reler. Tenho a certeza que todos conhecem, todos já o leram, mas é muito importante que releiam o despacho número 8673/2021, de 1 de setembro. Eu repito, despacho 8673/2021, de 1 de setembro, que é o despacho que aprova o regulamento dos mestrados e dos doutoramentos na nossa escola e que oferece um conjunto de indicações úteis para os vários momentos da produção dos vossos trabalhos, designadamente também para o momento das provas de mestrado e doutoramento, que é aquele que hoje, essencialmente, nós estamos aqui a conversar. Tenham em atenção, em primeiro lugar, que as provas serão debatidas perante um júri. E esse júri, o regulamento também prevê, é constituído por um número mínimo de membros. Se estivermos a olhar para as teses de mestrado, nomeadamente para o mestrado em ciência jurídica, penso que a generalidade dos senhores doutores que estão hoje connosco e que eu aproveito para, uma vez mais, saudar e cumprimentar, estará na vertente científica do mestrado e também no doutoramento. Pois, se houver dúvidas e se quiserem detalhar algum aspecto relativamente ao mestrado em prática jurídica, também terei todo o gosto em procurar elucidar. Mas vamos nos concentrar essencialmente no mestrado científico e depois no programa de doutoramento. Ao nível do mestrado, tenham em atenção que as provas se debatem perante um júri. Este júri é formado pelo vosso orientador, é presidido por um professor da menção na qual o vosso trabalho, a vossa dissertação é apresentada e pode ser constituído por um mínimo de 3 elementos, portanto, mais um vogal, ou pode prolongar-se até aos 5 elementos. Como é que se processam formalmente as vossas discussões perante o júri, se estivermos a falar do mestrado em ciência jurídica, primeiro tópico que vamos assumir? O presidente abre os trabalhos, eh, dedica algumas palavras, nomeadamente ao candidato, apresentando a forma como a prova vai decorrer, e a prova irá decorrer essencialmente em 2 momentos. Passada a palavra ao professor arguente, que irá, depois de ter, como todos os membros do júri, lido a vossa dissertação, colocar questões, fazer uma apreciação formal e depois fazer também uma apreciação material, colocando, como víamos há pouco, as questões de que falávamos. É habitual que nos 30 minutos em que o professor arguente está a arguir o vosso trabalho, a vossa dissertação, ele comece por colocar questões de forma, nomeadamente ao nível, por exemplo, de erros de morfologia frásica que qualquer trabalho humano necessariamente comporta. Por muito paciente que seja o revisor, por muito cuidada que seja a vossa leitura, o que é facto é que há sempre uma gralha que subsiste, há sempre um lapso de pontuação, há sempre uma certa desarticulação sistemática. É inevitável. Falaram com certeza sobre tal em momentos anteriores deste ciclo de palestras dedicadas à metodologia científica, nomeadamente àquilo que é a harmonia entre os capítulos. Portanto, não me vou alongar relativamente a essa questão, porque foi com certeza conversada em anteriores momentos, mas há sempre questões de sistemática, de forma, de ausência de notas bibliográficas, nomeadamente de citações que deveriam ter sido feitas, de autores que não constam, e por consequência, esse será, por regra, em norma, o primeiro momento em que, na arguição, o vosso arguente vai atentar. Este não é fatal que assim seja, mas é uma situação habitual. Começa por se olhar para a forma e colocar-se questões de forma. O que é que eu habitualmente digo, em especial, não só nos cursos de metodologia que tenho tido o gosto de reger, mas também em especial relativamente aos meus orientandos. As questões de forma são, por regra, muito dificilmente respondíveis. Se há uma vírgula
que teimosamente persiste, separando um sujeito de um predicado, se há um erro ortográfico, se há uma omissão bibliográfica, não vale a pena nós estarmos eventualmente a justificar aquilo que não tem justificação. Portanto, o conselho que eu, em regra, dou aos meus orientandos é que, perante as questões formais, as críticas de forma que vos foram apresentadas, e isto vale quer para o mestrado, quer depois para a discussão no doutoramento, aquilo que me parece que há a fazer é o candidato, quando chega ao seu momento de responder à arguição, poder agradecer as críticas que recebeu relativamente às questões de forma sistemática ou de omissões bibliográficas que foram notadas e dizer simplesmente que elas serão tidas em conta em futuras revisões do seu trabalho. Não me parece que haja vantagem de o candidato esgotar o seu tempo de resposta à arguição a tentar justificar porque é que aquela referência bibliográfica não consta do seu trabalho, quando eventualmente é entendido pela banca, pelo júri e em especial pelo arguente que ela devia constar e, sobretudo, a justificar porque é que a pontuação está mal conseguida ou porque existem alguns lapsos gramaticais, alguns erros de sintaxe, etc. Aceita-se e passa-se imediatamente para as questões substanciais, para as questões materiais. Voltando agora aos 30 minutos da arguição do professor que tem a incumbência de arguir a título principal a vossa dissertação. Segue-se um segundo momento, em regra, que é o momento das dúvidas substanciais, das questões materiais que o vosso trabalho convoca. E aqui sim é que os candidatos se devem centrar na resposta. Nota que muitas vezes também se observa nos júris e que a experiência também nos traz. É muitíssimo importante que, quando nos deslocamos para uma defesa de tese ou de dissertação, portanto, dissertação de mestrado ou também de doutoramento, é muito importante que nós nos façamos acompanhar por um caderno e por uma caneta ou por um lápis. Porquê? Porque por muito experimentada que seja a nossa memória, por muito que nós sintamos que temos a capacidade de absorver tudo aquilo que o arguente nos está a dizer, as questões que nos está a colocar, as dúvidas que está a trazer relativamente ao nosso trabalho, as necessidades de aprofundamento que ele sentiu, as contradições que ele está a notar. O que é facto é que, quando terminam os 30 minutos da arguição e se inicia os 30 minutos da resposta, o que é facto é que muitas vezes grande parte, a memória naturalmente trai-nos, grande parte daquela mensagem que nos foi passada acaba por não ficar retida. E, portanto, é muito importante que possam ir anotando as questões que vos estão a ser colocadas, as dúvidas que estão a ser suscitadas, as contradições que estão a ser sentidas na vossa argumentação, as lacunas que também se estão a considerar relevantes e, ao mesmo tempo, também, por vezes, as contradições entre momentos da vossa dissertação, ou, o que vale o mesmo, da vossa tese, se estivermos a olhar para o doutoramento. E, portanto, é muito importante anotarmos. É muito importante anotarmos aquilo que é o conteúdo essencial das dúvidas, das questões, das interrogações, das omissões que nos estão a ser feitas pelo professor arguente. Esgotado esse tempo, que se pode prolongar na dissertação de mestrado e na sua discussão até 30 minutos, a palavra volta ao presidente para que o presidente possa atribuir a palavra ao candidato. Nota importante que muitas vezes também já temos visto acontecer. Quem abre as provas é o presidente. Quem atribui a palavra é o presidente. O candidato não deve falar sem o presidente lhe atribuir a palavra. Quando esgotados, portanto, o tempo máximo de 30 minutos da arguição do vosso arguente principal na dissertação de mestrado, a palavra volta ao presidente e o presidente aquilo que vai fazer é dizer ao candidato que se abre agora um período de 30 minutos, ou de até 30 minutos,
idêntico, portanto, àquele que o professor arguente teve para criticar e questionar o vosso trabalho, criticar naturalmente no bom sentido, não no sentido de demolir aquela que é a fundamentação ao resultado expressivo, mas a crítica no sentido construtivo, como os filósofos, e perdoem-me esta invocação, como disse o Dr. Daniel Schneider, seu professor de História do Direito, e portanto o significado ontológico das palavras para mim é muito relevante, portanto a crítica no sentido construtivo do termo, do debate científico mais aprofundado, o exercício dialético, e portanto passa a palavra ao candidato. O que é que, na minha experiência, deve começar por acontecer? Cumprimentar o júri. E não se esqueçam que, mesmo no momento do cumprimento, há formalismos associados. Existe um edital, e neste edital, que é o mesmo que a divisão académica vos subsidia com a constituição do júri, em que vos dá nota da constituição do júri, vejam que o elenco pelo qual aparecem os elementos da banca não é aleatório, nem é um exercício alfabético. É organizado o elenco dos professores em função das suas precedências. E, portanto, nós devemos cumprimentar os membros do júri seguindo a ordem do edital. E devemos fazê-lo com brevidade, porque não se esqueçam que têm 30 minutos ou até 30 minutos para responder às questões substanciais e, portanto, devemos fazê-lo com brevidade. No grupo de Ciências Histórico-Jurídicas não é tão habitual acontecer nos demais, o que é facto é que nós, nós professores, quando estamos a arguir uma dissertação de mestrado e sempre quando estamos a arguir uma tese de doutoramento, quando estamos a cumprimentar os demais membros do júri, quando estamos a cumprimentar o público, quando estamos a cumprimentar o candidato, nós temos o hábito de nos levantarmos. Nós, professores. E depois dizemos ao Sr. Presidente do júri que prosseguiremos a prova sentada. É habitual que, nomeadamente, os candidatos de ciências histórico-jurídicas, e não sei se temos alguns candidatos de ciências histórico-jurídicas aqui entre nós e a ouvir essa nossa conversa, o que é facto é que é habitual nesse contexto que o candidato siga o mesmo exemplo que o professor arguente seguiu. Se o professor cumprimentou sentado, nós cumprimentamos sentado. Se o professor arguente cumprimentou de pé, é tradição também o estudante levantar-se, cumprimentar o júri, cumprimentar a audiência e depois, naturalmente, sentar-se para prosseguir as suas provas. Portanto, em regra, existem alguns formalismos que no contexto da academia, mais nos grupos científicos do que noutros, são seguidos. E depois abrem-se até aos 30 minutos para que possam responder às questões que vos foram colocadas. Nota muito importante: tomaram as vossas notas, não têm que responder a todas as questões. 30 minutos esgotam-se, vão ver, muito rapidamente, ou pode ser um exercício muito penoso, já falaremos sobre isso. E, portanto, é muito importante anotarem e vão selecionar a questão que vos pareça mais próxima daquela que é a vossa comodidade de resposta. Por outras palavras, aquela questão que vos é mais fácil responder. Como tudo na vida, quando uma prova começa bem, uma prova termina bem. E, portanto, é muito importante que este primeiro momento seja um momento em que o candidato reforça a sua confiança. Tenham atenção que o júri compreende perfeitamente que a defesa de uma dissertação de mestrado ou a defesa de uma tese de doutoramento é sempre um momento de tensão, especialmente tensão para o candidato. E, portanto, todos nós entendemos como absolutamente normal que os primeiros momentos sejam de algum nervosismo. Ora, se nós vamos selecionar aquela questão que para nós é mais intuitiva, mais fácil de responder, o que é que vai acontecer? Nós vamos distender, nós candidatos vamos distender, vamos ganhar confiança. E, portanto, não têm que começar por responder à primeira questão. Podem começar pela última, se ela vos for mais confortável. E depois vão selecionar das questões que vos foram colocadas, dentro da ordem também daquilo que vos é mais intuitivo, mais próximo,
por forma a irem respondendo às críticas, defendendo o vosso trabalho. E aqui a nota essencial é esta: ninguém conhece melhor o vosso trabalho, mesmo o arguente principal, do que os próprios candidatos. Portanto, aquilo que é muito importante é demonstrarem o sentido da vossa pesquisa, defenderem os vossos tópicos de análise, esclarecerem as dúvidas que a leitura suscitou, em especial o arguente que leu com muita atenção o vosso trabalho. No fundo, é um momento para defenderem o resultado da vossa pesquisa. E o conselho que dou é exatamente este: comecem por responder às questões que vos sejam mais próximas. E tenham sempre em atenção que ninguém conhece melhor o trabalho do que o próprio candidato, e aquilo que é importante demonstrarem nos termos do regulamento é o conhecimento aprofundado daquele tópico de análise que selecionaram como sendo a questão que decidiram estudar. Ultrapassados esses até 30 minutos, em que pode haver diálogo, num primeiro momento, portanto, quando o arguente coloca a sua análise, não há interação com o estudante. Mas quando o estudante responde, o professor arguente pode dialogar com o estudante. E deixem-me dizer-vos que muitas vezes isto acontece precisamente para proteger o próprio estudante. Quando nós sentimos que o estudante, por exemplo, está perdido, não anotou as questões e, portanto, já não se recorda das questões que lhe foram colocadas. Tem de memória 2 ou 3, esgotou 15 minutos e depois nós sentimos que ele está algo perdido. Começa a olhar para os papéis e percebemos que ele não sabe para onde há de prosseguir. Quando isto acontece, é muito frequente, quer no mestrado, quer depois no doutoramento, que o arguente possa dizer: então, e quanto à questão tal? Para oferecer, no fundo, uma salvaguarda e um escape, por onde o candidato possa sair por forma a prosseguir o diálogo que deve existir na fundamentação do seu trabalho e na resposta à arguição. Ou, eventualmente, quando a questão está a ser respondida porque se entendeu de uma forma lateral, porque se entendeu que ela pode não ter sido bem compreendida. Então o professor pode naturalmente dizer: bom, mas o que eu lhe estava a perguntar era exatamente isto. Portanto, tenham atenção que no segundo momento, no vosso momento de resposta, o arguente pode dialogar, pode interagir. O importante é que não haja também momentos mortos e que o estudante consiga esgotar os seus 30 minutos de uma forma viva, porque é muito importante que demonstre essa vivacidade durante a sua resposta e que não esteja, perdoem-me a expressão, atrapalhado na forma como deve responder. E muitas vezes os professores vêm em auxílio, procurando naturalmente orientar aquilo que possa ser uma resposta que está a ser mais hesitante ou menos conseguida. Esgotados esses 30 minutos na dissertação de mestrado, o júri pede então. Professora, por favor, poderia explicar um pouco mais detalhadamente o que seria essa manifestação viva por parte do aluno, por favor? Claro que sim. Portanto, Obrigado. o que é muito importante que o estudante tenha em atenção? Este momento é um momento de culminar da apresentação do resultado da sua pesquisa. E isto significa que é sempre muito mau sinal, por exemplo, quando o estudante fica perdido a meio do tempo, sem se perceber, ou percebendo-se nitidamente que não vai conseguir com facilidade prosseguir. Disse tudo aquilo que tinha a dizer, não nos 30 minutos que lhe são facultados, mas nos 15 minutos iniciais. Está a ver? A vivacidade do Dr. Daniel Schneider perdeu-se. Percebemos que o estudante começa a sentir angústia em ultrapassar o tempo. E, portanto, é muito importante que tenham em atenção, portanto, vejam, quando nós nos seminários vos pedimos que a apresentação dos vossos relatórios possam ser feitas até 30 minutos, os professores também vos estão a preparar para este momento. Nós temos que demonstrar capacidade de resposta durante o mesmo tempo que o professor teve para criticar, no bom sentido, o nosso trabalho. Nós temos que controlar a nossa resposta do primeiro até ao último minuto. É preciso que essa vivacidade persista e que não passe para o júri
a sensação, e também para a audiência, sabem que as provas são públicas, que o candidato está com dificuldade de responder no tempo regulamentar que tem, que é o mesmo tempo que o arguente também teve para criticar e questionar aquilo que é o resultado da pesquisa que foi dada a apresentar em provas públicas. E, portanto, é muito importante que, durante aqueles 30 minutos, eu costumo dizer aos meus orientantes, possam brilhar. A palavra é mesmo essa. Têm que brilhar. E perceber que as críticas que vos fizeram são críticas construtivas e isso é uma oportunidade de ouro para que possam justificar, fundamentar, defender a vossa pesquisa. E isto tem que se fazer de uma forma natural. É muito bom quando nós chegamos ao final da prova, Dr. Daniel, e o estudante sente, ainda tenho tanto para dizer. E é o presidente que diz, tem 3 minutos, conclua, por favor, escolha a questão das várias que lhe falta ainda responder para, efetivamente, terminar as suas provas. E, portanto, é muito importante que o estudante brilhe durante aqueles 30 minutos, demonstrando ao júri e ao público que ninguém conhece melhor do que ele a sua dissertação. Outra nota. Como ninguém sabe exatamente que perguntas é que podem ser feitas, que críticas é que vão no bom sentido, no sentido construtivo, ser realizadas, não é possível responder uma arguição com um documento escrito. Não é possível levarmos uma resposta escrita para tentarmos preencher esses 30 minutos. Está a ver, Dr. Daniel, essa metodologia de resposta também não revela vivacidade. Porque é muito importante que o estudante possa, em dialética, porque é um exercício dialético, não é mais um exercício retórico, é um exercício de diálogo com o arguente, possa demonstrar que compreendeu as questões e que está a defender o seu trabalho ultrapassando as questões que lhe foram colocadas. Ou então, dizendo, muitas vezes acontece, que a questão é muito legítima e que possivelmente não consegui expressar suficientemente a ideia no meu trabalho, vou rever, mas aquilo que eu quis dizer foi isto. Portanto, nós temos que, na defesa das nossas pesquisas, defender o nosso trabalho. Se o arguente pode ter razão, naturalmente reconhecer que o arguente pode ter razão, podemos não nos ter expressado da forma mais adequada na página 150, por exemplo, vamos retificar, mas conseguimos explicar de uma forma aprofundada e fundamentada qual é a nossa ideia. Porque ninguém deve conhecer melhor o nosso trabalho do que nós. Esgotados os 30 minutos da resposta, da defesa, em que pode, repito, haver diálogo com o arguente, o presidente do júri pergunta aos demais vogais se têm alguma questão para colocar ao candidato. Não é regra que os vogais interroguem. E esta é uma diferença relativamente, eu sei que nós temos muitos estudantes brasileiros, alguns dos quais a fazer os seus doutoramentos e que fizeram os seus mestrados no Brasil. Como sabem, no Brasil a regra é que toda a banca tem a responsabilidade de arguir. Não há um arguente principal. Esta é uma diferença relativamente à defesa em Portugal. Nós temos um arguente principal e pode acontecer que os demais membros do júri, vejam que no mestrado o júri pode ser constituído por 3 a 5 pessoas, no doutoramento, se a memória não me trai, poderão ser até 7 pessoas, e todos podem colocar questão para além do arguente ou dos arguentes principais. Mas pode não acontecer. E se não acontecer, ainda ontem estive numas provas públicas de mestrado na nossa escola, no grupo de Ciências Jurídico-Políticas. Neste caso, éramos 4 elementos do júri, a presidente, o orientador, o arguente e eu como vogal de outro grupo científico, neste caso o grupo de Ciências Histórico-Jurídicas. E estávamos esclarecidos no fim da resposta à arguição e, portanto, nenhum de nós, nem a presidente, nem o orientador, nem eu como vogal, para além do arguente naturalmente, que tinha feito a sua arguição, entendermos colocar questões. Mas pode acontecer que qualquer um dos membros do júri que não foi o arguente principal possa colocar uma questão. E, naturalmente, depois o presidente do júri atribuirá ao candidato um idêntico tempo para que ele possa responder sinteticamente à questão que foi colocada. Se não existirem questões, esgotou-se a prova de mestrado.
e, por consequência, o público sai, o candidato sai e o júri fica a deliberar. Ultrapassada a deliberação, o candidato é chamado à sala e, na generalidade dos casos, é isso que acontece, o júri, através do seu presidente, dá as boas notícias, dizendo que estamos perante o mais jovem, o mais novo mestre da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, atribui a classificação. Como sabem, ela é quantitativa, ao contrário do que acontece no doutoramento, já vamos falar sobre essa nota, ela é quantitativa, de 0 a 20, atribuindo a classificação. Atenção, as classificações podem ser atribuídas por maioria. Em regra, na Faculdade de Direito, o exercício é de unanimidade. Mas não quer dizer que aquela nota não possa ter sido atribuída por maioria, porque basta a maioria para a atribuição da classificação, não se exige a unanimidade. E agora, se olharmos para as provas de doutoramento. Nas provas de doutoramento, o cerimonial acresce neste sentido. Por regra, as provas de doutoramento não se realizam na nossa escola, realizam-se na reitoria da Universidade de Lisboa, na chamada Sala dos Atos. E é necessário, é da praxe, que o candidato apareça já perante os seus futuros pares, porque é isso que estamos efetivamente a procurar encontrar, é alguém que vai fazer parte da academia cumprindo todos os seus ciclos académicos, o doutoramento, e quem já assistiu a provas percebe que os professores, ao contrário do que acontece com os mestrados, utilizam o seu trajo académico, o seu traje talar. Podem envergar, nomeadamente a beca, podem envergar o traje talar, e é habitual que o candidato também já venha realizar a prova envergando a sua beca ou o seu traje académico. O modelo é relativamente próximo àquele que descrevemos, portanto, presidente do júri, que por regulamento é o reitor da Universidade de Lisboa, mas deixem-me dizer-vos que o reitor, já aconteceu assim, porque as provas de doutoramento no contexto da Universidade de Lisboa, felizmente, aumentaram muito. Eu ainda sou de um tempo em que todas as provas de doutoramento eram presididas pelo reitor. E porquê é que assim era? Porque havia muito menos provas de doutoramento do que há hoje. E, portanto, o reitor delegou nos presidentes dos júris científicos, no caso do mestrado, também há muitas provas de mestrado e, portanto, o nosso presidente do científico delegou no presidente dos grupos científicos a presidência dos júris de mestrado. O reitor delegou no presidente do conselho científico a presidência dos júris de doutoramento, que pode delegar o presidente do científico, ou não, a presidência das provas no presidente ou no decano do grupo científico em causa. E, portanto, estamos perante uma prova em que existe, para além de professores da especialidade, se a memória não me trai, serão a 3 professores da especialidade, também haverá professores externos à faculdade, existirão 2 professores externos à faculdade e nas provas de doutoramento existirão 2 arguentes. Um arguente externo à nossa escola, um arguente interno, portanto, da área científica, um professor especialista da área científica a cujas provas o candidato se propõe. Em termos de sequência, não é diferente daquilo que vos disse. As provas são abertas pelo presidente do júri, que pode ser o reitor, não é hoje essa a realidade, pode ser o presidente do científico, muitas vezes também não é essa a realidade, porque ele subdelegou a tarefa no presidente do grupo científico em causa. E, portanto, o presidente do grupo científico abre as provas e passa a palavra ao arguente externo, mas antes, em termos regulamentares e em termos também normativos, pede ao candidato que diga se pretende fazer numa breve apresentação os pontos essenciais do seu trabalho. E esta é uma diferença face ao mestrado. Portanto, a primeira palavra é dada ao candidato para que o candidato possa dizer se pretende, em breves minutos, apresentar a sua tese.
Se o candidato prescindir de tal, então a palavra é dada ao arguente externo. O que é que eu costumo dizer aos meus orientandos? Que é, porventura, muito sensato, excepto em algumas circunstâncias que o próprio orientador entende que é relevante, mas na generalidade dos casos é muito sensato que o candidato prescinda desta apresentação liminar da sua tese nos minutos iniciais. E porquê que é muito sensato que se deva prescindir desta apresentação liminar nos minutos iniciais? Porque reparem, se nós formos apresentar a nossa tese, qual é a tendência que temos? Apresentar também aquilo que é o fulcro essencial da nossa pesquisa e os pontos que entendemos mais relevantes do trabalho que nós realizamos. Quando estamos a responder à arguição, nós vamos estar a glosar, a repetir, a reproduzir argumentos que já utilizamos no momento inicial. E pode-nos ser útil, porque ao contrário do que acontece no mestrado, é que nós vamos responder em 30 minutos, como vão ver, a interação que o júri no doutoramento atinge até 1 hora. E, portanto, todos os argumentos nos são úteis na dialética, na discussão. E, portanto, poderá ser menos prudente nós estarmos a avançar com argumentos que nos vão ser úteis depois no esforço dialético da resposta à arguição. Já estamos a repetir, perdendo, como há pouco o Dr. Daniel Schneider me perguntava, alguma vivacidade. Porque quando nós estamos a repetir, a reiterar aquilo que já dissemos, com certeza que se torna menos vivo, menos interessante a nossa resposta. E, portanto, excepto em circunstâncias muito especiais, o que eu sugiro sempre aos meus orientandos é que no momento em que o presidente pergunte se quer proceder a alguma apresentação liminar e inicial da sua tese, o candidato agradeça e diga ao presidente do júri que prescinde dessa faculdade. E então, o presidente do júri atribui a palavra ao arguente externo. Faz a sua arguição até 30 minutos e depois a palavra é dada ao candidato para responder. O mesmo cerimonial de há pouco, os professores cumprimentam o júri, a banca, cumprimentam o candidato, cumprimentam a audiência. O candidato deve também cumprimentar o júri, cumprimentar a audiência, seguindo a ordem do edital, porque os professores têm precedência. Não deve ser um exercício aleatório. Portanto, devemos seguir efetivamente a ordem do edital, porque se estiverem atentos vão ver que é essa ordem que os presidentes seguem também quando cumprimentam os seus pares. E depois, exatamente o mesmo que vos disse há pouco, questões formais não se respondem, agradecem-se, omissões bibliográficas tomam-se em devida nota, mas podem ser respondidas se, por exemplo, nós consultamos a obra e, por exemplo, houve uma desatenção do membro do júri que não, dentre as várias, as múltiplas entradas bibliográficas que nós temos, não a detectou. Há pouco o Dr. Daniel Schneider apresentou-me o meu nome completo. E eu, como todos eventualmente saberão, utilizo académica e profissionalmente o nome Susana Videira ou Susana Antas Videira. Não utilizo o meu último nome, que é o meu nome de casado. E o que é que acontece? Não utilizo profissionalmente, utilizo civilmente, não utilizo profissionalmente. E, portanto, isto para vos falar da minha própria experiência e contar-vos uma história que pode ajudar até a elucidar o que vos estou a dizer. Um dos meus colegas do meu grupo científico, em resposta à arguente interna, o trabalho era muito conexo com a minha linha de investigação. Como sabem, eu trabalho a história do Estado Social e dos direitos sociais, essencialmente, e a história do constitucionalismo. E, portanto, a minha tese na altura ainda não estava publicada e o meu colega, mas já estava discutida, e como já estava discutida, ela estava disponível, nomeadamente na biblioteca da nossa faculdade, e a arguente interna criticou o candidato por não me citar. E o que é facto é que a citação foi feita porque eu tive que colocar, como todos nós temos que colocar na capa, o nosso nome completo. E como há pouco dizia o Dr. Schneider, eu sou branco de último nome.
E, portanto, o meu colega efetivamente citou-me como Branco, vírgula, Susana Antas Videira. Branco. E a minha colega criticou por ele não me ter citado e ele citou-me a miúdo. Bem, neste caso, com certeza que ele teve que corrigir. E inverteram-se os papéis, a própria arguente, dizendo: não, eu citei e citei a miúdo. E lembro-me da colega, no final, me vir dizer: eu sabia lá que a Susana era branco. Estão a ver? E, portanto, ela foi à procura do nome profissional e académico que conhecia e, portanto, criticou pelo facto de eu não estar citada, e efetivamente estava citada. Portanto, se isto acontecer, com certeza que tenho que dar nota ao arguente que citaram e podem até dizer o seguinte: nós consultámos a obra e conhecemos a obra. E até podem dar nota de que conhecem a obra, mas como um trabalho académico tem que ser, sobretudo, um trabalho marcado pela honestidade científica, nós podemos eventualmente não ter utilizado o trabalho no nosso texto e, portanto, não o vamos fazer refletir na bibliografia. E, portanto, podem dizer: não, de facto, não citei o professor, porque não veio a propósito, mas conheço muito bem a sua obra, e darem nota até na resposta e na defesa que conhecem muito bem a obra daquele autor, porque ele foi também para vós relevante, ainda que não tenham aproveitado conteúdos, e por isso, não o citando em nota de rodapé, não o fizeram depois transplantar para a bibliografia. Questões formais, exceto nestas circunstâncias, não se respondem. Omissões não substantivas não se respondem, e avançam para as questões substantivas, seguindo a ordem que mais vos convém. Terminado esse momento, também até 30 minutos, a palavra é dada ao arguente interno, ao arguente da escola, que faz a sua apreciação crítica do trabalho. E abre-se novo momento de 30 minutos, idêntico ao anterior, para que possam responder à segunda arguição. As provas de doutoramento prolongam-se até 90 minutos. Ultrapassada a resposta à segunda arguição, o presidente do júri segue exatamente aquilo que vimos há pouco para as dissertações de mestrado. Pergunta aos demais elementos da banca se alguém pretende colocar alguma questão ao candidato. Pode acontecer que sim, em regra, tal não acontece. Se algum dos vogais da banca colocar questão, então é dado tempo, idêntico tempo, ao candidato para sumariamente responder à questão que foi colocada. Esgotadas as provas, o júri retira-se, excepto se estivermos na sala dos atos da reitoria e um dos elementos do júri, lembrem-se que nós temos professores que são de fora da instituição. E, portanto, hoje é possível, a pandemia mostrou-nos isso, trabalhar de forma diferente, e pode acontecer que um ou outro professor, nomeadamente os professores que são de fora da instituição, estejam à distância, através do Zoom, como nós estamos hoje. E então, quem se retira é o candidato e o público, e nós deliberamos na sala, porque o Zoom está montado na sala. Se efetivamente todos os professores estiverem presentes em sala, então são os professores que se retiram para a sala contígua à sala dos atos para deliberar. E depois regressam à sala principal, como acontece habitualmente, felicitando o mais novo doutor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e atribuindo uma classificação que é qualitativa. Aprovado. Primeira ronda, todos os professores fazem a sua apreciação e depois determinam se há ou não há aprovação. Havendo a aprovação, há uma segunda ronda para chegarmos ao nível seguinte, que é a aprovação com distinção. Havendo um nível seguinte e todos estivermos de facto de acordo. Então agora segue-se uma terceira ronda para a última classificação, que é a aprovação com distinção e louvor. E, portanto, estas seriam as notas que eu teria para vós. E agora, naturalmente, passo a palavra ao Dr. Daniel Schneider, agradecendo uma vez mais o amável convite que me foi dirigido e estando naturalmente disponível, cumprimentando uma vez mais todos para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora professora Suzana. Peço desculpa por ter colocado o nome de casada, mas é Não, o e nome fez muito completo. bem. É o meu nome também. Aliás, foi só o timbre para lhe explicar que às vezes os professores também erram. Até porque muitas vezes nós utilizamos, isso acontece muitas vezes, por exemplo, o nosso querido colega e amigo diretor da nossa escola, o professor Vera Cruz, como todos sabem, o último nome é Pinto, Vera Cruz Pinto. E, portanto, às vezes existem efetivamente nomes pelos quais nós somos mais conhecidos que não coincide com o nosso último nome, mas é o nosso e que nós envergamos com muito orgulho. E, portanto, fez muito bem. Funcionou só como aquele exemplo que vos dizia: não se responde a omissões bibliográficas, exceto em duas circunstâncias. Porque lemos aquelas obras, mas não as citamos por algum motivo, então dizemos isso ao júri, demonstramos que as lemos, ou então, como pode acontecer, porque eventualmente o professor é mais conhecido por um determinado nome e surge citado através de um outro, e aí podemos de facto corrigir o argumento e dizer que a obra e o autor em causa está na nossa bibliografia, mas está citado desta forma. Realmente, muitíssimo obrigado, senhora professora. Verificando a página do Nelber no YouTube, não, aparentemente não tem uma pergunta, o que desculpe, abre agora perguntas, quer dizer, quem quiser fazê-las pelos sistemas informáticos e aqueles presentes pela sala do Zoom. Aparentemente não há ninguém aqui, mas toma a liberdade, senhora professora, já agora, no que tange ao júri, ao ato processante da constituição do júri, no caso de mestrados, também Uhum. há necessidade de utilização de traje formal da beca ou equivalente para a defesa, tanto dos professores quanto do aluno? Não, não, Dr. Schneider. Nem os professores estão trajados com o seu traje académico, nem o estudante está trajado. Portanto, não é nem obrigatório, nem aconselhável, porque tal só é habitual, é praxe nas nossas escolas, no júri de doutoramento. Portanto, no mestrado, não. É, concernente ao, também à defesa do júri, estendendo a questão, a senhora também sugeriu que fosse prescindido no caso do doutoramento. Caso, diante do júri também no mestrado, também mantém essa opinião da senhora professora em prescindir a exposição do trabalho, senhora professora? Claro que sim, aliás, por maioria de razão, porque a experiência, em regra, não é que assim seja sempre. Mas a experiência de quem está no segundo ciclo é uma experiência tendencialmente menor de quem está no terceiro ciclo. E, por consequência, ou neste caso, no doutoramento. E, portanto, até por maioria de razão, convém ao candidato poder recolher todos os argumentos que lhe possam ser úteis para responder à arguição. Por outro lado, ao contrário do que acontece no doutoramento, em que é a própria regulamentação que prevê esses 10 minutos para a apresentação, o mestrado não o prevê. E, portanto, está na disponibilidade do presidente do júri atribuir ou não essa faculdade ao candidato. Normalmente, nem sequer é atribuída, porque não está prevista em termos regulamentares e, portanto, o esquema foi aquele que vos dei há pouco. Portanto, o presidente do júri inicia as provas e atribui a palavra ao arguente para que o arguente possa fazer a sua apreciação. E depois a palavra ao candidato. É muito, muito raro que se siga o modelo do doutoramento perguntando ao candidato se pretende ou não fazer uma apreciação liminar. Mas se tal for feito, a sugestão que faço é exatamente a mesma, que possam prescindir, até porque vão ser úteis todos os argumentos para que possam demonstrar a tal vivacidade que falávamos há pouco na resposta à arguição principal. Muitíssimo obrigado. Novamente, já agradeço ter respondido a tempo à interposição que fiz na altura da explanação da senhora professora. Novamente agradeço. E por considerações, tendo em vista a etiqueta e formalidade necessária para tais atos, seria conveniente por parte do arguente, perdoe-me, por parte do arguido, solicitar autorização ao presidente do júri para tomar notas, seja em papel, seja também por mecanismos tecnológicos, alguma coisa assim do gênero, ou isso não precisa ser feito, ou alguma outra sugestão de etiqueta por parte do arguido diante do júri? Alguma outra colocação que a senhora professora acha interessante Relativamente fazê-la? Relativamente, obrigada pela questão, relativamente à utilização de qualquer equipamento para efeito de retirar notas, não é habitual
sobretudo nos mestrados, e penso que é esse o sentido da sua pergunta. Não é habitual que se peça ao júri autorização para esse efeito, muito pelo contrário, como vos digo, é altamente desejável que o estudante possa ter, o estudante de mestrado e o candidato a provas públicas, tenha um caderno, uma folha onde possa ir anotando. Não é habitual, deixem-me dizer-vos, existirem equipamentos telemáticos, equipamentos informáticos, nas defesas das dissertações de mestrado. Já temos visto a utilização desses equipamentos em doutoramentos. Mas, ao nível das dissertações de mestrado, não é que não seja possível, mas realmente não é hábito o mestrando, candidato a provas públicas de defesa, trazer um equipamento informático, mas não vejo dificuldades, muito pelo contrário, e deve fazê-lo, sobretudo, para facilitar depois o processo de resposta. Deve trazer algo em que deva apontar aquelas que são as questões, as críticas, para favorecer depois a seleção daquelas que lhe são mais confortáveis, como falávamos há pouco. Bom, por minha parte, esta excelentíssima senhora doutora, creio que esteja sanada das dúvidas que possam vir a ser alvitradas pelos nossos queridos corpo discente. Senhora Natália, por favor. Olha, eu estou imensamente agradecida e, em nome do NELB, estamos muito honrados de ambos terem estado presentes aqui nessa, nesse evento, nesse último evento que é extremamente importante para todos os mestrandos e doutorandos que chegam. Nós todos ficamos extremamente apreensivos e repletos de dúvidas e questões. Eu gostaria até de colocar a minha pergunta, se não for Com muito gosto, doutora Natália. importante. Uma das minhas questões, se é recomendável o aluno, o doutorando ou o mestrando apresentar aquele o que já está sendo pesquisado antes da defesa em outros simpósios ou em outras universidades ou durante essa fase ainda que ainda não tem concluído e ainda não tem ele ainda não tem enviado o trabalho para a faculdade, se isso é recomendável ou se é ou se é uma situação arriscada para ele, em termos de direitos autorais. E também outra dúvida que eu tenho, se não é impossível conhecer todas as obras de um determinado tema, e se aquilo não tem a ver também com a liberdade de expressão, a escolher a bibliografia que vai ser introduzida no trabalho. E eu Muito agradeço obrigada muito. também, doutora Natália, pelas É. suas questões. Não me parece, começando pela última, Uhum. não me parece que seja uma questão de direitos fundamentais, nem tampouco de liberdade de expressão, escolher esta ou aquela bibliografia. Agora é uma questão de liberdade científica. Com certeza que o candidato pode escolher a bibliografia que lhe parece mais útil, necessária e adequada a fazer a defesa das suas ideias que corporiza depois na tese ou na dissertação. Agora, também é liberdade científica e académica do arguente e da banca entenderem que há bibliografia essencial que não está citada. E, portanto, aqui, doutora Natália, o que me parece que devemos fazer é, como vos dizia há pouco, não responder às omissões, a menos, porque, como diz, e bem, não é possível conhecer-se, e mesmo que se conheça muita bibliografia, todos nós sabemos que, em nome da honestidade científica, houve muitos livros que nós consultamos e dos quais depois não retiramos um conteúdo que determinasse a sua citação ao longo da obra, que depois vai ser refletida na nota de rodapé. E, portanto, não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de liberdade científica, correndo os riscos e sofrendo os ónus inerentes. Nada é mais difícil no investigador que a seleção das obras. Se eu puder explicar porque é que não consultei aquela obra, devo fazê-lo.
Não consultei, porque o professor em causa essencialmente publica na área do direito administrativo, vamos imaginar, e a minha área, a área do meu trabalho, é uma área de direitos fundamentais. Mas conheço bem a obra, só dizer que aquele professor em causa publica em direito administrativo revela que conheço. E isto favorece o diálogo entre pares. Agora, também podemos, e de facto o candidato tem que ter também a percepção que muitas vezes a crítica destina-se fundamentalmente a auxiliar ao aperfeiçoamento do trabalho, porque nós temos a noção que o trabalho tende a ser divulgado, tende a ser publicado. Deixe-me falar da minha própria experiência. Eu, no meu júri de doutoramento, tive o gosto e a honra de ter como membro o nosso saudoso professor Pedro Romano Martínez, um grande especialista em direito do trabalho. As minhas, para além de outras áreas, mas um grande especialista em direito do trabalho. E as minhas. E a minha área era essencialmente o direito constitucional e, sobretudo, os direitos sociais e a história associada a essa categoria constitucional de direitos. E o que é facto é que eu fui criticada, e bem, por um dos elementos do júri, por não ter citado as obras de direito do trabalho do professor Pedro Romano Martínez. Quando publiquei a minha tese, eu supri essa omissão. Eu reconheci essa lacuna. Fui efetivamente, em sede de revisão do trabalho, reler as obras do professor Pedro Romano Martínez, servi-me delas para aprimorar alguns tópicos, nomeadamente nas páginas derradeiras do meu trabalho, que dediquei nomeadamente à legislação laboral no século XIX, laboral entre comas, naturalmente. E o que é facto é que essa omissão foi retificada. E, portanto, com certeza que sim, a seleção é nossa, mas eventualmente a crítica, que é sempre construtiva, pode nos ajudar a aprimorar o nosso trabalho, abrindo-nos, porventura, o acesso ou recordando-nos determinados autores que podem ser úteis ao aprimoramento final do nosso trabalho, nomeadamente tendo em vista a sua divulgação. Isto respondendo à segunda questão. Respondendo à primeira, claro que todos nós podemos e porventura até devemos participar, por exemplo, em congressos, simpósios, em que, porventura, até vamos apresentar aquilo que é o estado da nossa pesquisa. Isto não significa correr nenhum risco. Eu própria aconselho e muitos meus orientandos, nomeadamente nas conferências que nós organizamos, a que possam, como estudantes de mestrado, como estudantes de doutoramento, vir apresentar aquilo que é o resultado da sua pesquisa. Outra coisa diferente é publicarmos o resultado dessa pesquisa em atas de congressos, simpósios, porque não se esqueçam que o trabalho tem que ser um trabalho original. E aí corremos, de facto, grande risco. Se estamos a discutir um trabalho que já foi objeto por alguma via de publicação e, por consequência, acaba por não ser um trabalho original. Até porque não se esqueçam que hoje se convocam questões, nomeadamente de plágio próprio, de autoplágio. E, portanto, isso poderá ser extremamente arriscado. Agora, apresentações orais em congressos do resultado da nossa pesquisa não só são permitidas, como até são aconselháveis. Por aquilo que há pouco conversámos com o Dr. Daniel Schneider. É muito importante que o mestrando e o doutorando tenha agilidade naquilo que é a apresentação dos resultados da sua pesquisa e muitas vezes o dialogar desde logo com outros estudantes de mestrado, com outros estudantes de doutoramento, com outros professores, também o ajuda, porque depois de uma conferência, como sabemos, quem nos está a ouvir coloca-nos questões, como eu hoje estou, e bem, a ser questionada, porque o exercício dialético é muito mais rico. E se nós já estivermos habituados a tal, também, naturalmente, valorizamos o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a profundidade do nosso estudo, a nossa capacidade de exposição do objeto da pesquisa e favorece e facilita o momento que nós hoje estamos aqui a conversar da discussão do trabalho. Como eu disse, é um evento extremamente importante, porque é, as suas ponderações foram extremamente relevantes e valiosas para conseguir ter essa noção.
É, o, quanto àquela primeira, relativamente à primeira questão que eu mencionei, quando nós mencionamos uma obra, não, ao contrário, quando não mencionamos uma obra, porque a obra não tem, ela é daquela área do direito, é daquele tema, mas não é exatamente a, o propósito da tese. Isso nos prejudica, nos traz prejuízo com Não, relação. muito pelo contrário, era aquilo que vos dizia. Se nós consultarmos aquela obra, se conhecemos aquela obra, podemos e devemos dizer na resposta à crítica perante a omissão que consultamos a obra, conhecemos a obra, mas que não a utilizamos no corpo do nosso trabalho e, por consequência, por esse motivo, não a fizemos refletir no contexto da bibliografia. Agora, não basta dizer, doutora Natália, que a conhecemos, é preciso demonstrar que a conhecemos e muitas vezes os estudantes, e isso revela uma grande vivacidade e é muito valorizado. Eu não citei a obra do professor X e por isso não utilizei, mas, por exemplo, pareceu muito relevante para a minha formação jurídica de base e salientamos um aspecto da obra. E aí estamos a dizer à banca que conhecemos a obra, que foi importante para a nossa formação jurídica de base, até no tema, mas como não a citámos no corpo da tese, acabámos por não a refletir na bibliografia. E isso podemos e devemos fazê-lo, claro que sim. Nossa, muito obrigada a Obrigada todos eu. que vieram hoje apresentar, ao senhor moderador Daniel Schneider, a excelentíssima senhora professora, que já não é a primeira vez e sempre contribuiu de uma forma valorosíssima para todos nós estudantes, com muita paciência até, de todas essas questões que são sempre recorrentes. é, a lembrar que esses eventos começam a ser produzidos mais ou menos com um mês de antecedência até chegarmos no dia de hoje. Peço desculpas pelos erros técnicos que, porventura, vieram atrapalhar o evento, mas que no final a gente conseguiu passar a mensagem e de uma forma que os problemas não interferiram na explanação da senhora professora e do senhor Daniel Schneider. Eu agradeço imensamente. Como último evento, eu também gostaria de parabenizar o NELB por estar sempre na frente e estar sempre providenciando esses eventos que sempre contribuiu de uma forma valorosíssima a todos os estudantes. Estão sempre na frente e de uma forma muito ativa. Então, eu parabenizo o NELB por essa iniciativa. E são tantos eventos que sempre também contribuíram para mim, enquanto estudante, e o próximo mandato eu espero que esses eventos e que essa iniciativa continue, para que outros estudantes eh, possam ter também receber essa contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada. Se me permitem, então, uma última palavra também de agradecimento ao NELB, de agradecimento à doutora Natália Schmidt pelo amável convite, ao doutor Daniel Schneider também pela sua tão eficiente moderação e, sobretudo, desejando a todos os mestrandos e doutorandos uma muita sorte nas suas pesquisas, na elaboração dos vossos trabalhos e, sobretudo, no momento final, que é o culminar de todo esse esforço, que é o momento de defesa das vossas teses e das vossas dissertações. E estarei sempre, naturalmente, à vossa disposição e faço com muito gosto. Muito obrigada e muito boa sorte a todos. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigadíssima. Muito obrigada. Por fim, agradeço novamente a senhora professora Suzana Antas Videira por participar desse evento organizado pelo NELB, especificamente a senhora Natália Schmidt, nossa diretora científica. Manifesto o meu desejo de boas pesquisas, tanto ao corpo docente quanto discente daqueles que nos ouvem, e dou por encerrada a 8ª edição do ciclo de metodologia científica, desejando a todos um ótimo final de semana e uma boa sexta-feira para poder usufruirmos de um pouco de descanso. Muito boa tarde, muito boa noite
Obrigadíssimo por toda a Bom fim de participação. semana, muito boa noite e muitas felicidades. E disponham sempre e Muito obrigado. contem comigo. É